vídeo especial para você. Aqui nesse canal tem um conteúdo aí bem diferente e interessante. Indicações de espiritualidade pelo seu mapa astral. Vamos mergulhar nesse assunto hoje. Olha só, se você não me conhece, eu sou a Laís, eu estou sempre aqui trazendo conteúdo que você não vê por aí. Uma pessoa me mandou mensagem e perguntou se daria para falar, Laís, dá para analisar indicações de espiritualidade no mapa astral? Às vezes eu me pergunto o que não dá para a gente navegar e mergulhar na astrologia, que é assim. Cara, a astrologia é um oceano sem fim. Aliás, se você ainda não participa lá do nosso Instagram, do Telegram, aqui embaixo no primeiro comentário, você participa lá. E todo dia de manhã eu tô lá falando coisas maravilhosas dessa linguagem, né, chamada astrologia. Como que a gente analisa a espiritualidade no mapa? Vamos lá, abre o teu mapinha aí, vem comigo. Existem casas na astrologia que têm uma tendência a tratar desses assuntos. Que casas são essas? Independente de você ter planetas ali, independente do signo que você tenha nessas casas. A primeira casa é a casa 12. A casa 12 é uma casa complexa na astrologia. Agora eu não vou mergulhar em todos os significados dela, porque senão eu tenho que ficar aqui 10 horas. E o tema aqui desse canal é vídeo curto. Então, a casa 12 entra nesse rol aqui, dentro de outras coisas, ok? Casa 8. A casa 8 não tem a ver com espiritualidade em si, mas ela é uma casa oculta, e é por isso que eu estou trazendo ela no vídeo de hoje. Então, a gente tem a casa 12, a gente tem a casa 8. Existe um planeta que trata de religião, crença e espiritualidade. Que planeta é esse na astrologia? Júpiter. Então, Júpiter no seu mapa astral, independente do signo que você tenha nele, da casa que ele esteja, ele fala disso. A outra casa que fala também desse assunto, mas ela trata mais religião, ou seja, leis, dogmas, é a casa 9. Então, a casa 9, 8, 12, tratam desse assunto. Como eu falei, cada uma de forma diferente. Então, como que você vai analisar indicações de uma pessoa ter uma tendência a ser mais espiritual na vida? Então, primeiro você vai olhar para o seu Júpiter. O seu Júpiter está em qual signo? O seu Júpiter está em qual casa? O seu Júpiter está numa dessas casas que eu citei? Na casa 12, na casa 8, na casa 9? Ponto número 1. O seu Júpiter está num signo que tem a ver com religião, com intuição, com espiritualidade. Que signos são esses? Por exemplo, o Júpiter em Peixes, um Júpiter em Sage, só que em Sagitário ele segue mais o esquema de religião em si, a espiritualidade é mais de Peixes, mais casa 12. Então isso aqui é uma questão. Vamos supor que você tem uma lua na casa 12. Se você tem lua, mercúrio, sol na casa 12, no decorrer da vida, você vai perceber a necessidade de você se isolar, o que o Osho chamava de solitude. Às vezes eu brinco lá no Instagram falando assim, vamos para a torre. Eu estou na torre já tem alguns anos. E eu me refiro à torre no sentido de, quando você se isola, abre aspas, você vive a solitude, você passa tempo com você mesmo, você abre a reflexão, eu medito já há vários anos, o que acontece ali? Você entra em contato com uma consciência, vou chamar assim, superior. Essa consciência superior, na verdade, é a própria espiritualidade aí. Então, isso é interessante para você observar no seu mapa, se você tem isso. Vamos supor que você tenha Júpiter num signo da Terra. Quais são os signos da Terra? Touro, Virgem e Capricórnio. A Terra, o próprio elemento Terra, se você observar, ele tende a ser muito firme, muito pé no chão, muito material. Então, às vezes, a pessoa que tem um Júpiter aqui, ela tem um desafio maior para ser uma pessoa desapegada, porque ela está muito presa aos conceitos materiais. Epa, calma, porque às vezes você vai ter o Júpiter em Touro, só que na 12, ou seja, entra na casa de Peixes, então modifica um pouco o significado. E aí, se você tem esse Júpiter na 12, em Touro, só que aí vamos supor que você tem uma lua em Peixinho, pronto. Né? Aqui a gente já tem duas informações, então tem o lado seu que tende a ser desapegado. Então isso aqui é interessante para você saber. Então as principais indicações são: você vai olhar para o seu Júpiter, você vai olhar para sua casa 8, sua casa 9, a sua casa 12, você vai observar se você tem onde que está o seu Netuno. Netuno é um planeta que fala de espiritualidade, é extremamente complexo e delicado falar de Netuno, mas resumindo aqui rapidinho, Netuno também traz essa coisa da
espiritualidade quando ele não traz o vitimismo, o sacrifício. Então vamos supor que você tenha Netuno em conjunção com o seu Mercúrio, em conjunção com o seu Sol, em conjunção com a sua Lua. Isso dá para você uma tendência, porque você pode manifestar através da espiritualidade, ou você pode manifestar numa forma de escapismo, num vício qualquer, ou na parte artística, por exemplo, música. Então, isso aqui também é uma indicação. Então, Netuno também está envolvido aí nos casos que tem a ver com espiritualidade. Então, isso aqui é extremamente interessante. E, por fim, fechando aqui, Plutão. Plutão é um planeta que não fala de espiritualidade, porque Plutão rege o submundo, né? Falando bem, a grosso modo, rapidinho. Mas se você tem um Plutão numa casa da água, né? Como eu citei aqui na casa 8, na casa 4... e na casa 12, o seu Plutão está bem aspectado, ou seja, ele está fazendo aspectos positivos com a sua Lua, com o seu Mercúrio. O que o Plutão faz? Ele abre para você uma possibilidade de intuição. E na medida que você tem a intuição, existem várias doutrinas e estudos que falam sobre isso, que a intuição, na verdade, é uma manifestação divina falando com você. Então, o Plutão ele também pode abrir essa porta para você. Como eu falei, tem que estar bem aspectado e a gente precisa revisar todo o mapa. Mas as principais indicações de espiritualidade é essa. E papo reto agora, direto, que eu vejo em atendimento muito. Se você tem planetas na casa 12, para mim é a principal indicação. Claro, planetas bem aspectados. Porque se você tem planetas ali difíceis, ou seja, cheio de aspectos e tal, o que pode acontecer com você? Você pode ter doenças psicossomáticas, mania de perseguição. Enfim, é complexo, né? Mas essas são as principais indicações de espiritualidade. Quer saber mais desse assunto? Clica aqui em cima e clica no último vídeo aqui, que eu já fiz um vídeo com esse tema e você pode acessar lá também para ter mais informações. Você tem alguma dessas indicações? Comenta aqui embaixo, deixa a gente saber, compartilha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.